A minha vida profissional dava um volume quase do tamanho dos Lusíadas. Mas pronto. Eu nasci no Porto. E, portanto, nasci no Porto, na Baixa, quando era possível nascer na Baixa, numa rua a 100 metros da praça, que se chamava Rua do Correio, na freguesia da Vitória. E tenho um grande orgulho em ser portuense. Pronto. E fiz da minha vida uma espécie de combate permanente contra duas coisas que eu detesto. Eu sou um grande admirador do Ramalho, do Garrett, do Eça de Queiroz. E há duas coisas que eu detesto. É o Terreiro do Paço e os frequentadores do Terreiro do Paço. Contra o povo de Lisboa não tenho nada. O povo de Lisboa sofre dos mesmos problemas e das mesmas agruras e das mesmas dificuldades e dos mesmos sucessos do povo do Porto. Portanto, contra o povo de Lisboa, até podem ser benfiquistas, eu sou portista, contra eles não tenho nada. Tenho tudo contra o Terreiro do Paço, que considero um monstro centralizador e obsessivo. Uma das coisas positivas que o Terreiro do Paço fez, para descontar as muitas coisas não positivas que tem feito relativamente ao Porto, foi a aquisição de Serralves. Pronto, isto deve-se a uma senhora que eu respeito muito, com quem tinha boas relações. Eu uma vez recebi o prémio Rodrigo Sampaio, que era um prémio atribuído pela Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, e ela veio ao Porto entregar o prémio, que era a doutora Teresa Patrícia Gouveia. Penso que a aquisição de Serralves pelo Estado, em muito se deve à ação dela, que era secretária de Estado da Cultura. A minha primeira experiência em Serralves foi justamente no dia da inauguração, em que veio o Presidente da República da época e ela inaugurar em Serralves. Pronto. Depois fiz a minha infância normal no Porto. Eu sou um oriundo da pequena burguesia portuense. O meu pai tinha um negócio, uma loja na Baixa, e, portanto, sou o produto típico da pequena burguesia, ou da média burguesia portuense, se quisermos, mais da média burguesia. Comecei por estudar Belas Artes, depois tive que estudar Ciências Pedagógicas em Coimbra e depois estudei História. E depois fui ao estrangeiro e fazer algumas especializações, digamos, no âmbito do património cultural, da educação, em vários países, várias universidades inglesas. Estive na Suécia com uma bolsa a estudar proteção das culturas locais. Estive em França a fazer um estágio na área da comunicação audiovisual, em Bordeaux. Portanto, tem assim Devo muito aos ingleses, porque com eles foi com quem aprendi, sobretudo num curso em Newcastle, dedicado ao estudo e à valorização do património industrial. E nunca me hei de esquecer que a região de Newcastle passava por uma profunda crise social. As minas de carvão tinham fechado. Isso em que ano ela Pacheco, mais ou menos? 80. Isto é anos 80. Portanto, As minhas idas para o estrangeiro foram, sobretudo, nos anos 80. A senhora Thatcher tinha fechado as minas e havia aldeias na zona de Newcastle, Durham, que estavam a 100% no desemprego. 100%. E a Universidade de Newcastle já tinha equipas a fazerem investigação no terreno, a recolherem as memórias dos mineiros, antes que eles se fossem embora, para publicarem. Que é uma coisa notável, não é? E publicaram algumas dessas memórias. Tenho em casa um livro que é
Change em Kibblesworth, que era uma pequena aldeia mineira, a 100% no desemprego. Pronto. Entretanto, eu era professor no ensino secundário e fui convidado para integrar a equipa do professor Veiga Simão no Ministério da Educação em 73, antes do 25 de Abril. O professor Veiga Simão foi um homem inesquecível porque teve a melhor equipa de educação que Portugal teve até hoje. Ele rodeou-se de uma verdadeira elite. Não estou a falar de mim, estou a falar da elite que ele tinha. O professor Frausto da Silva, o Roberto Caneiro, fundou um gabinete de estudos e planeamento da ação educativa, que é uma coisa que hoje é quase estratosférica. E ele preparava-se para fazer a reforma de fundo do ensino em Portugal. Dá-se o 25 de Abril, eu nessa altura fui mandado para a Irlanda, em 73 fui mandado para a Irlanda do Norte, que tinha o melhor Education Center da Europa, numa universidade que não era em Belfast, mas sim no campo, numa pequena cidade chamada Coleraine. Eles viviam em plena guerra civil. E portanto, a nova universidade do Ulster, que ainda hoje se chama NUU, não ficou nem em Coleraine, nem em Derry, mas sim no campo, justamente para não ser afetada pela guerra civil. E tinha um Education Center onde formavam professores, com professores, o diretor era australiano, e os professores eram sobretudo ingleses e norte-americanos. Pronto. E eu com mais 2 ou 3 fomos mandados para lá frequentar uns seminários deles sobre desenvolvimento curricular, com a ideia de se fundarem em Portugal as escolas normais superiores, que era uma coisa que o professor Veiga Simão insistia muito. As escolas normais superiores eram escolas de educação da Primeira República que tinham sido abolidas pelo salazarismo e ele queria retomá-las. Deram origem mais tarde às escolas superiores de educação atuais. Pronto, a ideia de quem foi para a Irlanda, éramos 3 ou 4, era para depois ir para Boston, fazer o doutoramento em Boston e vir instalar as escolas superiores de educação. Entretanto, dá-se o 25 de Abril, eu não quis ir para Boston, fui o único que não quis, porque gostava muito de deixar o Porto. E os meus filhos eram pequenos, eu vivia aqui perto. E vivia aqui um momento interessante. Estava ligado à formação de professores do ensino secundário, quando tinha passado a metodólogo. Dá-se o 25 de Abril, tudo desabou, e em outubro eu sou convidado pela nova equipa do Ministério da Educação para voltar ao Ministério. Em que governo provisório é que isso foi, lembra-se? Com o governo provisório, era o Ministro da Educação, o professor Vitorino Magalhães Godinho, Secretário de Estado da Educação, um dos homens que mais sabia de educação em Portugal, da administração escolar, era um professor de Coimbra. E eu, entretanto, alguns amigos meus tinham sido convidados para ir para o Ministério e eu estava em casa à espera do que havia de fazer e telefona-me: olha, queremos que tu venhas para o Ministério. Eu fui, passamos de 74 até 80, anos muito difíceis, muito complicados, mas inesquecíveis, porque havia muita coisa para fazer. Uma das primeiras coisas que se pretendia era alargar a escolaridade rapidamente. Portugal ainda não tinha 6 anos de escolaridade, ou melhor, teoricamente tinha, mas o professor Veiga Simão já queria alargá-la. Ele percebeu. Agora deixa-me perguntar uma coisa, Pacheco. Nesses tempos ainda, já frequentava este espaço ou ainda não? Não. Eu só comecei a frequentar este espaço a partir do momento em que ele é inaugurado como instituição pública.
Portanto, no dia a partir dessa altura. Antes de... Estamos a falar já no século XXI, portanto, ou ainda quando é o Não. Cavaco Silva vai inaugurar? Não, isto é antes de 2000. É antes de 2000? Isto é antes de 2000. É antes de 2000. Eu até nem sei se isto, antes disto ser inaugurado como espaço público, se era visitável, porque isto não estava aberto. Isto tinha aqui uma quinta, não é? Tinha aqui uma quinta, tinha a casa de Serralves, e isto era privado. Isto na altura era, penso, do Delfim Ferreira. E constou aí no Porto. É por isso que eu estou imensamente grato, neste caso, ao governo do Terreiro do Paço, pela aquisição de Serralves. Eu penso que custou 1 milhão de contos ou qualquer coisa. Na altura constava isso. Porque dizia-se que isto seria entregue àquilo que muitas quintas têm acontecido, que é a imobiliária. Aliás, isto prestava-se à maravilha para fazer aqui uma série de condomínios de grande categoria, não é? Na altura, o boom imobiliário estava a começar no Porto. E isto corria riscos, de facto. Quer dizer, foi uma... Eu penso que foi a Teresa Patrícia Gouveia que esteve por trás, porque ela era uma mulher inteligentíssima, e era e é. Eu já não estou com ela há uns anos. Mas, de facto, foi um milagre. Eu só comecei a frequentar aqui depois disto ser mesmo oficial. Mas voltando à minha vida, fui ficando no Ministério. O secretário de Estado com quem eu trabalhei, o tal que era um dos homens que sabia mais de educação, chamava-se Rui Grácio. E o secretário de Estado da Administração Escolar era um professor de Coimbra, Orlando de Carvalho. Gente do maior prestígio e da maior qualificação, quer pessoal, quer profissional. Alguns dos que neste momento passam pelos ministérios são amadores, comparados com eles, sobretudo com o Rui Grácio. Pronto. Fui ficando no Ministério. Nós, na altura, eu fazia parte de uma geração de gente que aceitou ir para, depois do 25 de Abril, para os vários ministérios. Estávamos convencidos que íamos salvar o país transformar o país. Aliás, o 25 de Abril fez para isso, não é? E havia um grande entusiasmo e viveu-se um período de um grande idealismo, porque se havia lá oportunistas, que havia, os oportunistas das revoluções trazem atrás de si muito lixo também, não é? Mas também trazem muito idealismo. Havia gente que realmente queria mesmo fazer disto um país decente, que era aquilo que ele não era, não é? E foram anos, andámos a abrir escolas, a formar professores, foram anos entusiasmantes. Nunca tive nenhuma chatice na altura. Não era fácil porque era preciso conviver com grupos políticos. Assim, para ter uma ideia daquilo que nós enfrentávamos, um dia telefona-me o diretor-geral. Entretanto o Ministério descentralizou para o Porto. Foi uma das conquistas do 25 de Abril. E eu que cheguei a ter casa em Lisboa, devia estar doido ir para Lisboa viver. Quando ele descentraliza, isso era uma das grandes... um dos grandes objetivos meus era descentralizar. Pronto. Então telefonam um dia, isto é para ter só dois pormenores, a dizer que tinha que ir a Góis, rapidamente, a Góis. Eu hoje nem sei onde é Góis. A Góis na Beira. Góis, sim. Eu nem sei ir para lá. Pronto. Na altura lá foi... Eu tinha um carro magnífico, que era um R16, um Renault 16, que aguentou tudo. Ia a Évora e vinha no mesmo dia. Como se nada fosse, não é? Estamos a falar de década de 70, década de 80. Nós estamos a falar no pós-25 de Abril. Entre 75 e 80, não é?
Mas isto era muito próximo de 75. Telefona-me a dizer que tinha que ir a Góis rapidamente, porque havia um grupo de professores da extrema-esquerda que queria deitar fogo à biblioteca da escola, que era uma biblioteca, por ser uma biblioteca fascista. E era falso alarme ou confirmava-se mesmo essa... Não, eu fui lá e confirmava-se mesmo. Queriam fazer um auto de fé. Eu disse que os mandava prender. Aquilo eram meia dúzia de arruaceiros que os outros tinham medo e que conquistavam as escolas, aliás. Alguns nem tinham habilitações, nós acabamos com alguns desses arruaceiros, aumentando a habilitação necessária para ser professor. Na altura, com o 12º ano, havia tanta falta de professores e a dificuldade do alargamento da escolaridade é que também não havia professores. A nossa preocupação era alargar a escolaridade, abrir escolas. Andei por aí, ofereci-me voluntariamente para comprar escolas. Porquê é que me ofereci voluntariamente? Porque eu tinha a certeza que não era corrompido. De certeza que não tinha de outros. Aliás, um colega meu recebeu um automóvel na compra de uma escola. E, na minha opinião, devia ter sido demitido. Teve uns anos teve um processo disciplinar, etc. Então, eu trouxe, ofereci-me, eu vou. Pronto. Então era preciso... Porquê? Porque havia colégios que tinham acabado e o Estado comprava-os. Aqui no Porto, o Estado comprou aqui o Brutério, que é aqui próximo, na Avenida Gomes da Costa, e instalou lá uma escola do ciclo preparatório, comprou o João de Deus, onde está a escola Augusto Gil. Portanto, na altura, muitos colégios fecharam e era a grande oportunidade do Estado comprar os edifícios para abrir escolas oficiais. E eu andei nesse trabalho. E da outra vez telefonaram a dizer que tinha que ir rapidamente porque nós tínhamos autorização do ministro para, se fosse necessário, chamar a Guarda Republicana. Pronto, ele disse, chamo já a Guarda e vocês vão presos. Pronto, desistiram, já não deitaram fogo à biblioteca. E da outra vez telefonaram para ir a Caminha, porque um grupo desses queria deitar fogo a um retrato que lá havia do Sidónio Pais. Isso ainda nos anos da Revolução, portanto. 75, 76, pronto. Em que os grupos maoístas, trotskistas, etc., andavam aí ativos. A FECML e outras, o Grito do Povo, etc., etc., que metiam medo às pessoas, e as pessoas, sobretudo na província. No Porto nunca tiveram grande... Mas na província eles puseram a ferro e fogo a alguns sítios, não é? Pronto. Então iam deitar o fogo, queimar em praça pública o retrato do Sidónio Pais. O Sidónio Pais tinha sido Presidente da República, foi assassinado. Diziam que era um fascista, um pré-fascista. Pronto, porquê? Porque o Sidónio Pais era de Caminha e a escola chamava-se Sidónio Pais. E estava instalada no antigo edifício da Misericórdia, que tinha um retrato dele de um pintor famoso, em tamanho natural. O que havia a fazer ao retrato era conservá-lo bem conservado, porque era uma obra magnífica de um grande pintor. Não queriam deitar o fogo. Não era num sentido apologético, quer dizer, Era um retrato normal dele, nem sequer como Presidente da República, creio que era como ele era militar, acho eu. Pronto. Era de homenagem a ele porque ele era de Caminha. Pronto, desistiram, claro que eu disse que chamava a Guarda também, e pronto. Mas foram anos, estes anos da Brasa foram anos muito interessantes. Pronto, fui ficando, depois foi fundada a Inspeção-Geral de Educação a partir de 80, e eu transferi-me para a Inspeção-Geral de Educação, mas aquilo que eu queria fazer de facto era investigação, e era docência. De maneira que fui convidado para dar aulas em algumas instituições de ensino. E há 20 e tal anos que dou aulas no Instituto António Ferreira Gomes de História do Porto. E a partir de 90 e tal, exclusivamente dediquei-me a aulas sobre História do Porto e investigação e publicar o que neste momento estou a trabalhar em 6 livros ao mesmo tempo. Pronto. E tem uma vasta obra publicada também. Livros são 50, eu penso que já está em 57.
livros. Ensaios e artigos, nós publicamos muito, são incontáveis, quer dizer, eu de vez em quando ofereço material, ainda há pouco tempo ofereci 5.000 diapositivos ao Centro Português de Fotografia, 5.000 diapositivos. Porque entretanto eu participei na primeira campanha de proteção do património cultural, que foi determinada pelo primeiro governo constitucional, o primeiro governo do Mário Soares, que deu uma verba avultada a uma comissão que se incumbiu, onde eu estive, de fazer formação de autarcas e professores para a defesa do património, porque de repente o secretário de Estado da Cultura é a vantagem de ter gente culta a ocupar cargos públicos e não gente inculta. Apercebeu-se que havia uma completa anarquia em matéria ambiental pelo país afora. Quer dizer, os patos bravos faziam o que queriam em muitas câmaras. Quer dizer, o país ainda hoje há marcas de destruição de património, sobretudo património arquitetónico. Património ambiental construía-se em qualquer sítio, não havia planos diretores. Não é? A maior parte das câmaras não tinha planos diretores e, portanto, construía-se. E mesmo outro tipo de tradições, na altura, estavam em risco. Então, o governo lançou uma vasta campanha. Conseguimos, nessa campanha, formar 300 associações de defesa do património no país todo. Qual era a ideia? Essas associações iam servir de polícias das autarquias, chatear as autarquias. Já agora acontece aqui no Porto, o problema do Porto era, de qualquer maneira, os estragos feitos no Porto nesta época foram menos importantes, menos consideráveis que noutros sítios. Quer dizer, de qualquer maneira, a Câmara do Porto sempre houve alguns estragos, chegou a haver uma associação de defesa do património, mas os estragos do Porto não foram mínimos comparados com outras autarquias onde se construiu muito e mal. O meu primeiro livro, que se chama Porto, surgiu porque o presidente da Comissão Nacional de Defesa do Património, que era o Rui Rasquilho, foi convidado pela editorial Presença para dirigir uma coleção chamada Os Novos Guias de Portugal. Havia uns guias de Portugal que tinham sido editados pela Gulbenkian, dirigidos pelo Dr. Santana Dionísio, e que tinham começado ainda nos tempos da Seara Nova. Esses guias, que são hoje clássicos, de qualquer maneira, representavam um país que tinha mudado. O país dos anos 60 não era o país dos anos 80. Assim como o país dos anos 80 não é o país atual. O país ia mudando e era preciso atualizar os guias de Portugal. Então a Presença convidou o Rui Rasquilho para dirigir os novos guias de Portugal. E ele insistiu comigo para escrever o livro do Porto, porque ele era por cidades. Ele e uma equipa escreviam de Lisboa e eu escrevia o do Porto. O que é que acontece? Como é habitual, Lisboa atrasou-se, enquanto eu cumpri os prazos. Eles atrasaram 1 ano, mais ou menos. A coleção abriu com o Porto. Pronto, eu tinha estado em Inglaterra e tinha aprendido com ele alguns truques de como abordar uma cidade. No caso deles era como abordar a cultura de pequenas cidades e de aldeias em Newcastle. E eu aproveitei aquilo e adaptei ao Porto. Inesperadamente, o livro do Porto fez um grande sucesso. Vendeu 30.000 exemplares. 30.000 exemplares em 84. Ainda hoje, vender 1.000 é bom. Sim.
Há edições de 100, hoje. Há edições de poesia de 100 exemplares. Hoje vender 1000 exemplares é bom, muito bom. Em que ano é que foi lançado? 84. 84. Já agora diga-me uma coisa. Onde é que estava o espaço de Serralves nessa altura? Como é que as pessoas olhavam para este espaço nessa altura? Na década de 80 ainda, quando isto ainda não era... Olhavam de fora como um sítio respeitável, inacessível. E, portanto... Mas havia alguma espécie de socialidade já aqui dentro, como há hoje? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Quer dizer, eu não me recordo. Isto era privadíssimo. Pois. Era privadíssimo e, portanto, não tinha, nem sequer tinha, digamos, visibilidade exterior, porque era uma propriedade privada. Aliás, o que caracteriza uma cidade liberal é o respeito pela propriedade privada, não é? E, portanto, isto era respeitável e é muito interessante, porque Serralves, que no fundo era a apologia da riqueza, não é? É o caso de manter uma quinta assim, e um parque assim, e o edifício que é construído. No fundo, esta é a apologia da riqueza. Da riqueza e da qualidade de vida, não é? Rodeada de bairros operários. Isto era, já nessa altura? Já nessa altura. Serralves era uma zona industrial. Tinha uma das maiores fábricas, se não a maior fábrica do Porto. Já nessa altura sentiu o desfazamento social entre este espaço, que ainda era mais Sim. Sim, mas não havia confrontação social. Quer dizer... Pelo que sabemos, as pessoas aqui dos bairros envolventes gladiavam aqui o espaço, vinham aqui à quinta adquirir produtos. Portanto, havia também já uma espécie de comunicação entre o espaço e os bairros. O Marx, se viesse ao Porto, tinha que reescrever a sua obra, porque a luta de classes no Porto era muito especial. Era muito especial. Já agora especial em que sentido? Era mais idiosincrático, era mais... Não, é que os bairristas eram bairristas ricos e bairristas pobres. O ser portuense era comum. Quer dizer, quando era preciso apelar à cidade para se unir na defesa de determinadas, eram ricos e pobres, que estavam juntos, não é? Portanto, não havia distinção de classe nessa defesa? Na defesa de alguns princípios, não. Na defesa de alguns princípios, designadamente as liberdades pessoais, não é? Portanto, essa mentalidade era transversal a todas as classes? Essa mentalidade era transversal. A República, Portugal tem duas grandes revoluções na sua história. A Revolução Liberal, que na minha opinião é a maior de todas, é aquela que mudou mais o país. Ainda hoje o país é muito daquilo que são os ideais da Revolução Liberal, na Constituição, por exemplo. Aliás, é muito significativo que um país com 90% de analfabetos, completamente rural, sem ter feito a Revolução Industrial. Os franceses escacaram isto tudo. O início da nossa Revolução Industrial foi completamente escacado pelas invasões francesas. Consegue fazer uma revolução liberal que é das mais avançadas da Europa, porque tem uma elite política e intelectual do melhor que havia. A Constituição de 1822 era um verdadeiro modelo de constituições liberais democráticas. A Constituição americana não era melhor, fala-se muito da Constituição francesa, mas para mim a grande revolução democrática é a americana, com a sua Constituição. Ainda hoje vejo os direitos, aquelas emendas da Constituição, etc. E a Revolução Vintista portuguesa também vai buscar muito do que era o exemplo americano. A Revolução Vintista, sim, colhe muito mais na Revolução Americana do que na Revolução Francesa, não é? Exatamente. E não teve o terror. Exato. Nem a americana, não é? Pronto. Deixa-me fazer uma pergunta, Pacheco, só para enquadrarmos aqui mais ou menos a entrevista. Dessa urgência de escrever sobre o Porto, do ponto de vista crónico, ensaístico e até historiográfico,
O Parque de Serralves começa a ser um elemento presente quando? Na sua obra? Se é que é, ou se é que alguma vez foi? Ele começa logo no primeiro livro. O primeiro livro, qual foi o truque que eu utilizei para fazer do primeiro livro um sucesso? É que eu abordei a cidade de freguesia a freguesia, que foi uma coisa que nunca tinha sido feita. A cidade era abordada na sua história global e eu começo por abordar a história de cada uma das freguesias. Porque o Porto é muito interessante e é diferente de outras cidades. Porque a freguesia mais antiga, a Sé, é alta e medieval, digamos. Século XII, pronto. Depois, no século XVI, em 1583, formam-se mais duas freguesias, que é a Vitória e São Nicolau. Pronto. Depois, a seguir, vão surgir Santo Ildefonso e Sedufeita. Isto vai crescendo lentamente. E à medida que o Porto vai crescendo, vai incorporando territórios que são diferentes. Ramalde não tem nada a ver com São Nicolau. É completamente diferente. Paranhos não tem nada a ver com a Vitória. Pronto, são freguesias rurais. Pronto. Depois, com o liberalismo, o Porto cresce muito, tem força política. Depois do liberalismo, com o setembrismo, absorve Lordelo, absorve a Foz e absorve Campanhã, que é muito maior do que aquilo que existia. E, portanto, eu contava essa história. E eu penso que a primeira abordagem que faço de Serralves, até com uma fotografia que eu fiz ainda lá de baixo da quinta, que se via ali de uma zona porque havia aqui uma escola, que era a Escola Leonardo de Coimbra, e eu fotografei aqui para dentro. Portanto, eu falo pela primeira vez em Serralves no meu primeiro livro, como quinta privada. Depois, é interessante que no meu último livro, que foi publicado o ano passado, eu até pedi cá apoio, mandaram-me fotografias. Serralves foi sempre impecável, porque sempre que eu perco qualquer coisa, fornecem logo, ao contrário de alguns que é preciso quase requerimentos e tal. Porque eu moro aqui perto. E uma das coisas que me dá um grande gozo no verão é ouvir jazz ao longe, o jazz daqui, que chega. Quando o vento está favorável, eu estou em casa e estou a ouvir o jazz daqui. Aqui já nos dias de hoje. Os dias de hoje, sim. Serralves em festa, não é? Se não estou em erro. São aqueles concertos de jazz que fazem no verão. É o Serralves em festa, penso eu. E eu escrevia um texto a dizer que realmente a cidade transformava-se com os sons de Serralves, e pedi fotografias e mandaram fotografias de 2 ou 3 concertos do jazz. Mas para mim Serralves está sobretudo associada ao crescimento dos meus netos, porque a minha neta frequentava aqui a escola francesa e o meu neto estava num infantário ali para cima, para a Boa Vista, e eu e a minha mulher íamos buscá-los ao fim da tarde e vinhamos para aqui. E o sítio predileto deles era um sítio que até é um sítio para os miúdos perigoso, porque é em declive, aquele declive que vai dar ao lago, tem um lago em baixo. Este lago aqui já, que há aqui, não é? Um lago desenhado. É um sítio mesmo em declive, com a escadaria, que é uma surpresa, porque nós estamos habituados a ver Serralves muito green, muito plano, muito verde, e aquilo é abrupto. Tem um lago que na altura estava cheio de plantas e tal. E então eles brincavam muito aí. E houve uma altura que nós quase todos os dias vinhamos com eles aqui para Serralves, só para eles usufruírem do parque. Pronto. Aqui o Parque de Serralves, de um ponto de vista pessoal e familiar, também é uma referência na sua vida. É uma referência, sobretudo, para a educação dos netos, porque a grande aprendizagem que eles tiveram como urbanos
O parque da cidade ainda não existia. E, portanto, esta era a possibilidade do usufruto da natureza dentro da cidade, que é uma coisa que os miúdos da cidade agora já podem fazer porque há mais parques. Mas na altura estamos a falar nos anos de 2000 já. A minha neta nasceu em 99, portanto ele nasceu um pouco antes, portanto estamos a falar 2000 e picos. E, portanto, Serralves também tem outro... Eu nunca fui um grande frequentador das artes em Serralves. Porquê? Porque houve um período que viajava muito, quer na Europa, quer oficialmente, quer particularmente. Viajava muito para os Estados Unidos. A cidade que eu gosto mais, tirando o Porto, eu não troco o Porto por nenhuma cidade. Mesmo quando está poluído e cheira mal, o Porto é a minha cidade. Não troco. A cidade que eu mais gosto, tirando o Porto, é Nova Iorque, que para mim é uma cidade super fabulosa. Há similaridades entre Nova Iorque e o Porto, na sua visão? Quer dizer, quer do ponto de vista estético, quer do ponto de vista... Do ponto de vista estético, não, porque Nova Iorque é diferente. A Nova Iorque tem uma parte que é Greenwich Village, que é o século XVIII europeu transplantado para Nova Iorque. E muito do sossego que essa zona de Greenwich Village tem, lembra-me muito o Porto. Outra coisa que me agrada em Nova Iorque e que me parece e que eu associo ao Porto é, contrariamente ao que se pensa, a associação que existe lá entre tradição e inovação. Que, aliás, eu penso que esse que é o grande desafio da atualidade. É como conciliar a tradição, o melhor da tradição, com a inovação, quer cultural, quer social, etc. E acha que aqui a Fundação Serralves tenta fazer isso? A Fundação de Serralves está decididamente voltada para a inovação. Acha que não tenta conservar um traço... Não, o que eu estou a falar nas iniciativas que toma. Sim. Nas iniciativas que toma. É evidente que a tradição em Serralves é o seu parque e é a sua casa do Marques da Silva. Essa é a tradição. Mas Serralves é, por essência, uma máquina de produção de inovação. Que não tem que se preocupar com a tradição, porque a função dela não é trazer a tradição cá para dentro. Eu tenho a impressão que a tradição só veio uma vez cá para dentro, quando eu fiz cá uma conferência, já não sei quanto, deve haver aí documentos ou fotografias. Eu não sei se fotografavam as conferências todas, não é? Eu há muitos anos, sei lá, nos anos 90 talvez, fiz cá uma conferência sobre tradições populares do Porto, em que até mostrei muitos diapositivos com trajes populares da cidade fotografados com o rancho folclórico do Porto, que tem uma coleção notável dos trajes do século XIX. E eu fiz cá, a conferência foi o João Fernandes que me convidou para vir cá fazer essa conferência. Era justamente como conciliar a tradição com a inovação. Era qualquer coisa do género. E eu até se passou um episódio com piada, porque numa das fotografias que eu mostrei estava um senhor, um aguadeiro da cidade,
Repare, trazer cá para dentro uma coleção de diapositivos, que eu creio que não eram só trajes populares, trajes tradicionais, creio que eram mais coisas. Festas ou qualquer coisa, pronto. Mas uma das fotografias era de um aguadeiro. O aguadeiro era o homem que andava a recolher, era normalmente um galego, que recolhia nos recipientes de madeira, em canecos, a água, e depois vinha com ela às costas e ia levar a água à casa dos fregueses. E uma das figuras típicas do Porto do século XIX é o aguadeiro. E aparecia uma fotografia de um senhor vestido de aguadeiro, muito bem vestido, porque os trajes são impecáveis. Esse senhor era administrador da Sograp. E passado uns dias, foi lá um cliente à Sograp e disse: sabe, eu estive em Serralves e mostraram lá uma fotografia que parecia o seu irmão gêmeo. Parecia o seu irmão gêmeo. E ele disse: não, era eu. O que eu? Então o senhor administrador da Sograp? Sim, pô, eu tenho muito orgulho em vestir-me. Pronto. Portanto, nesse dia a tradição entrou mesmo cá. A função de Serralves não é propriamente fazer isso, é inovar. É inovar. Outra das coisas outros acontecimentos a que me liga a Serralves, este da conferência foi marcante, porque foi uma surpresa. Para mim... Marcante já agora a nível profissional ou a nível pessoal também? Ou seja, a nível emotivo? Não, deu-me um grande gozo vir à Catedral da pós-modernidade, agora até já se chama hipermodernidade, mas na altura era a Catedral da pós-modernidade, falar de tradições populares da cidade. É um choque cultural. Mas aquilo tinha uma grande assistência, eu já nem me lembro onde foi, sei que aquilo era um salão grande. E lembro-me que as pessoas gostaram muito. Quer dizer, os queques que vêm cá frequentar a contemporaneidade, não sei se estavam lá, sei que gostaram muito, no fim vieram ter comigo falar, tive muito tempo a falar com as pessoas, etc. E a mim deu-me um grande gozo isso, pronto. Quando olha para este espaço hoje em dia, para a Fundação, hoje no seu parque, consideram ainda um espaço elitista ou já democratizado do ponto de vista cultural e espacial? Do ponto de vista das exposições que mostra, é elitista. Do ponto de vista do parque e das festas que faz, deixam de ser. Quer dizer, a democracia está cá dentro, sobretudo nas iniciativas para o público. Perfeito. Já agora deixa-me então fazer uma pergunta, que será talvez um pouco provocatória. A Fundação de Serralves é um símbolo de Serralves, da cidade do Porto ou do país? A Fundação de Serralves é da cidade do Porto. É tipicamente a iniciativa liberal na defesa da cidade e da cultura. Acha que é um elemento vital que contribui para a descentralização tão desejada pela cidade do Porto? Não contribui para a descentralização porque Lisboa não se deixa descentralizar. Contribui para a afirmação da cidade. Porque a melhor maneira de combater a centralização é a cidade afirmar-se, quer nacional, quer internacionalmente. E a Fundação de Serralves acha que é um elemento fundamental? E a Fundação de Serralves, na minha opinião, tal como a Casa da Música, mas a Fundação de Serralves ainda mais, porque ocupa um espaço, tem mais espaço para fazer mais coisas, não é? A Fundação de Serralves é uma das instituições portuenses que maior prestígio nacional e internacional traz à cidade. E isso é uma maneira de combater o Torreiro do Paço. Agora, há um risco, é que no dia em que os patronos da Fundação de Serralves deixem de ser patronos ou abrandem o apoio, e isto fique muito dependente do Torreiro do Paço. Isso é um grande... Eu temo isso, como temo na Casa da Música. Portanto, para si o exercício do mecenato é fundamental? O exercício do mecenato é fundamental. Para manter a independência disso face ao Torreiro do Paço, que tem a obrigação de investir cá.
não é? O Terreiro do Paço tem a obrigação de investir cá como investe no Centro Cultural de Belém. Agora, isto foi muito mais longe que o Centro Cultural de Belém. Sim. Muito mais longe. Quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista... Sobretudo da abertura disto à comunidade, não é? Sim. Mas o que eu estava a dizer, eu não sou um grande frequentador, nunca fui um grande frequentador das artes cá, das artes visuais, porque eu passei tardes na Tate, passei tardes em Orly. É Orly, não é Orly, aquele museu. É um museu, não é. Não, o museu que era uma estação de caminho de ferro. d'Orsay, o Museu d'Orsay. É o meu favorito em Porto. Passei tarde no Metropolitano de Nova Iorque. Fiquei a abarrotar de conhecimento do ponto de vista de artes visuais. Quer dizer, para mim o que sempre me atraiu muito foi o espaço cénico ambiental de Serralves. Outra das coisas que se passou cá, que para mim foi um acontecimento, foi, eu para não dizer mal o nome dele, que é muito difícil, foi quando Serralves convidou um dos grandes pensadores europeus a fazer cá uma conferência absolutamente inesquecível, que é o Daniel Innerarity. Daniel Innerarity, que é um basco e que é um dos grandes pensadores europeus da atualidade. Já era, nessa altura, que foi o Carlos Magno que o veio apresentar. E eu estive a falar com o Daniel Innerarity, que é um privilégio. Foi um período em que vieram cá figuras marcantes. Virem cá figuras marcantes a Serralves, como o Daniel Innerarity, para quem saiba, quem o conheça tem que o colocar assim num plano de um grande prestígio, de uma grande elevação. O prestígio dele é o prestígio de Serralves, porque se Serralves não tivesse prestígio, ele não vinha, o Daniel Innerarity não vinha cá. Já agora, Ana Pacheco, diga-me uma coisa. Olhando mais para o espaço ao ar livre dos jardins, é um frequentador aqui do espaço ao ar livre da Federação Serral, dos seus jardins? Eu agora, infelizmente, nos últimos 4 ou 5 anos já não frequento praticamente nada. Dou 3 aulas por semana, porque a minha mulher está com uma grave doença e que precisa de acompanhamento permanente, e muitas vezes eu tenho que a acompanhar e portanto, e não me apetece vir para Serralves sozinho. Serralves, para mim, Serralves não é para solitários. Não tenho nada contra os solitários, deve haver aí muitos solitários a caminharem por aí, mas eu gosto de Serralves com acompanhamento. E tem memórias de passeios com a sua mulher aqui? Tenho muitas. E almoços e merendas no restaurante. Ainda funciona. O restaurante, sim. Lá em São Paulo. Eu tenho uma história em relação ao restaurante. É que há anos, para aí há 10 anos ou mais de 10 anos, a Volkswagen tem uma revista magnífica, com grande prestígio, na Alemanha, que ela distribui por todo o mundo. Distribui em inglês e alemão. Tem um nome qualquer, e mandou ao Porto um jornalista chamado Olaf Tarmas, que me telefonou da Alemanha. Ele soube o meu nome, não sei porquê, não sei como, a dizer que vinha ao Porto, mandado pela revista, que queria fazer um número especial sobre o Porto. Isto foi na altura, ora bem, a Casa da Música é inaugurada, portanto isto já foi em 2000 e tal, porque
a capa é uma fotografia da Casa da Música. E que me queria entrevistar. Quer dizer, ele queria estruturar o trabalho sobre o Porto a partir de uma entrevista comigo. E viemos almoçar aqui ao restaurante e a entrevista foi feita aqui. E, portanto, ele até deve ter incluído fotografias aqui do restaurante na entrevista. Portanto, essa é também uma recordação que eu tenho, porque foi internacionalmente, está a ver o que é a Volkswagen distribuir por todo o mundo uma revista dedicada ao Porto. Isto dá uma imagem da cidade, quer dizer, e a cidade tem que se impor por isso. Já agora deixe-me também perguntar-lhe mais uma coisa, neste sentido. Considera que a pós-modernidade do museu contrasta com a modernidade do jardim, do espaço no exterior? Acha que há um choque nesse sentido? No sentido de uma complementaridade entre um e outro, não é? Porque já não imaginamos este espaço sem museu e sem jardim. Os dois complementam-se um ao outro. Portanto, acha que há uma complementaridade ou há um choque nesse sentido? Aquilo, para mim, eu divido o jardim em 3 partes ou 4. 3 partes, claramente. O Jardim Déco, que é aquele clássico, das fotografias clássicas que correm o mundo, que é a continuação, que é da casa para baixo. Esse é um. O outro é o Jardim Selvagem, meio selvagem, que eu agora vim até de carro, de que faz parte o tal despenhadeiro e o tal lago, que esse é um jardim completamente diferente da matemática do jardim, daquele jardim que eu chamo de jardim vermelho, não é? Depois há o jardim são liquidâmbares, naquele jardim que se vê de lado, que forma no outono, uma alameda de outono, aquele que tem no extremo a pá, daquela escultura enorme. E depois há o jardim rural dos bois. E, portanto, há vários jardins. Para mim, a tradição de Serralves está aí. Portanto, isso é a ligação da tradição de Serralves, incluindo a casa do Marcos da Silva. Essa é a tradição, é a história, é o passado. E o presente é as iniciativas contemporâneas que estão no museu do CISA. Na sua visão não há um choque, há uma complementaridade? Para mim há uma complementaridade. Quer dizer, aquilo que torna Serralves sedutor é a mistura disto tudo. Ok, perfeito. E acha que um podia existir sem o outro ou são indissociáveis? Não, são indissociáveis. O edifício do CISA, aí numa rua qualquer, não era um edifício, era mais um edifício moderno, numa rua qualquer. E já agora, uma vez que acompanhou esse processo da abertura da Fundação, como é que foram esses tempos da abertura da Fundação, uma vez que acompanhou também todo esse processo? Quer dizer, as pessoas primeiro olharam para a Fundação e para o museu com desconfiança ou aderiram logo à ideia? Ainda hoje muita gente olha com alguma desconfiança para o museu, porque nem sempre as artes que se mostram cá, o D da democratização, como sabe, o 25 de Abril tinha 3 Ds. O D da democratização em matéria cultural está muito por fazer. Está muito por fazer. É evidente que eu também não tenho ilusões que os pobres de Bronx não vão ao Met de Nova Iorque. Mas o grande desafio que a arte contemporânea tem pela frente e que ainda não conseguiu ganhá-lo é conquistar o grande público.
ela está da posse dos iluminados, que conhecem os códigos, não é? Aliás, uma das coisas que me chateia são os iluminados que conhecem os códigos da cultura e que se pensam a si próprios como iluminados. Já agora, acha que um operário portuense estava desfasado aqui dentro ou não? Não, o operário portuense devia estar aqui dentro. Serralves só atinge o seu alvo fundamental, que é levar a cultura ao país. Eu não digo ao povo porque, se tudo corresse bem em Portugal, a começar por não ter crises financeiras e depois Covid, etc., o povo chamava-se classe média, não é? Se for hoje a um bairro social do Porto, já não encontra lá o povo do século XIX. Encontra gente que tem automóvel, que precisa dele para trabalhar, que pode ter filhos na universidade e que pode ser um operário qualificado aí na Maia, não é? Portanto, isso já é a classe média. E as verdadeiras democracias são grandes sociedades de classe média. Eu não conheço nenhuma democracia que não seja uma sociedade de classe média. E acha que a Fundação Serralves tenta adaptar a essas mudanças, do ponto de vista cultural e até pedagógico? A Fundação de Serralves tenta fazer isso nas iniciativas daqueles dias de abertura ao público, naquelas grandes iniciativas que faz de abertura à comunidade. Quanto mais Serralves, e Serralves precisa disso para se manter também, que é os bilhetes da entrada. Quanto mais bilhetes da entrada, quanto mais difícil for adquirir o bilhete da entrada, menos o grande público entra cá dentro. Portanto, quanto mais iniciativas de abertura houver, mais estimula até a própria curiosidade de pessoas. E deve haver campanhas até, quer dizer, eu se mandasse em Serralves, não tinha dúvidas nenhumas em publicar cartazes que se entendessem muito bem, vá a Serralves, onde há isto, aquilo, aquilo outro, etc, etc, etc. E pô-los no Cerco do Porto, pô-los no bairro de Valformoso, pô-los nos bairros. É uma campanha de dinamização cultural. Exatamente, exatamente. É assim que se atrai a gente para a cultura. É assim que se atrai a gente para a cultura. Deve saber, a cultura hoje, para se impor numa sociedade dominada pelo digital, pelas redes sociais, pela televisão e, em muitos aspectos, pela estupidez e pela incultura, a cultura tem que utilizar os mesmos meios que os outros utilizam para se impor e ser persuasiva. Não digo os meios vigaristas, digo os meios lícitos e claros de publicitação, de publicidade. No princípio da entrevista, infelizmente estamos a aproximar do fim, o Héler Pacheco falava no idealismo das revoluções. E eu tenho aqui um conjunto de perguntas um bocado idealistas também para lhe fazer. Quando olha aqui para o Parque de Serralves e para a Fundação Serralves, o que é que sente? Como portuense, sinto um grande orgulho nisto. Mesmo que não venha cá agora, infelizmente não posso vir, não tenho tempo, não tenho. A minha vida já não me permite usufruir aqui de Serralves. Nem de Serralves, nem de muitas outras coisas. Eu tenho convites permanentes para muitas iniciativas que se passam na cidade, em que não posso ir. Mas para mim, como portuense, eu sinto-me orgulhoso de ter uma instituição como Serralves. E até lhe digo mais, se o Porto tivesse, noutros setores, instituições deste género, passava já para a primeira divisão das cidades europeias.
porque primeiro aquilo que faz, há um campeonato nas cidades europeias, hoje a competição já não é entre os países, é muito entre as cidades. Entre as cidades para quê? Para atrair público para elas. Não é? As cidades exportam-se. Exportam-se como? Através do turismo, obviamente, não é? O Porto neste momento exporta-se aos milhares. O Porto já chegou a ser capital europeia da cultura. Chegou, mas não é isso que, já não é isso que conta. Já não é isso que conta. Isso é quase um título simbólico até hoje em dia. Já não é isso que conta. Já se banalizou demasiado. Pronto. E, portanto, Serralves, pessoalmente, eu vejo Serralves como um motivo de orgulho como portuense, porque, de facto, a cidade precisa de se impor nacional e internacionalmente. Eu creio que ela nacionalmente também já tem prestígio, porque eu tenho amigos de fora da cidade que até vêm ao Porto para ir a Serralves, para vir a Serralves, para ver, com curiosidade por ver. E, portanto, isto é uma forma de afirmação, é uma maneira muito concreta e eficaz de afirmação da cidade. Uma vez, então, que estamos a comemorar o 100º aniversário aqui do Parque de Serralves, qual é que acha que são os próximos grandes desafios aqui da Fundação no sentido de se desenvolver e de evoluir? Eu continuo a pensar que o grande desafio da Fundação é abrir-se o mais possível à cidade. Abrir-se o mais possível à cidade. Eu passo, quando eu dou, o meu instituto é aqui relativamente próximo, eu passava, agora passo menos porque vou por outro percurso, mas eu durante anos passava por aqui, sempre. E depois para ir a Gomes da Costa e virar para baixo. E uma das coisas que me agradava muito, de manhã eu passava por volta das 9h30, 10 horas, é que muitos dias havia caminhonetas com miúdos aqui. E muitas de fora do Porto, que eu via nos letreiros que elas traziam. Pronto. E, portanto, a captação dos alunos das escolas é fundamental, a captação das crianças é fundamental, porque são os futuros frequentadores da cultura. E, portanto, primeira fase, captar jovens para virem para cá, para virem cá. De uma forma tem que ser de uma forma muito subtil. Não é impor-lhes a pós-modernidade à força, mas é subtilmente fazer-lhes entender os meandros das artes e os meandros da natureza. E depois abrir-se, porque na minha opinião, Serralves ainda não desempenha a grande função civilizadora e cultural junto do grande público da cidade. Portanto, acha que a grande... Eu vou-lhe já dar um exemplo do que quero dizer. Neste momento eu tenho 3 cuidadoras que cuidam da minha mulher. Uma de manhã, outra à tarde, outra à noite. E já passaram por lá, normalmente são brasileiras. Algumas muito boas, outras assim vão-se embora. É uma empresa. Já passaram por lá, desde que ela adoeceu, seguramente, 20. Nenhuma delas conhece Serralves. Quando eu ainda hoje disse a uma que lê muito, eu até lhe dou livros para ela ler, lê muito. É a mais culta de todas. Era enfermeira no Brasil, já cá está há 3 ou 4 anos. Que é uma senhora de 60 e tal anos, muito culta. Muito culta. Eu disse-lhe, olha, hoje à tarde vou a Serralves. Ela perguntou-me o que era.
significa alguma coisa. Significa algum vazio em algum sítio. Tenta alargar o público e alargar fronteiras, não é? Exatamente. É. Já agora, como último pedido, desafiava-o a deixar uma mensagem de parabenização ao parque que faz 100 anos e à Fundação Serralves, obviamente. Não, eu só não posso deixar de elogiar todo o trabalho que tem sido feito nesta instituição, nesta casa, e dizer que me sinto muito honrado em estar aqui hoje e que sinto um grande orgulho como portuense nesta casa e nesta instituição e neste parque.